O nosso papo, essa mesa de agora, ela vai focar muito em falar sobre a prevenção e o estigma da doença, que apesar da ciência ter evoluído, ele ainda é muito forte, muito atuante, e existe até hoje. Bom, eu sou a Érica Vieira, editora do site Catraca Livre, e a conversa vai contar com a participação da infectologista doutora Adele Benzankin, o médico e ativista Caruê Contreiras e o ator e diretor Drill. Muito bem-vindos todos vocês. Eu gostaria de abrir essa conversa com uma rodada de cada um contando um pouco, né? Qual a sua relação com esse tema? E rapidamente, assim, contando qual a relação com o tema, como que vocês atuam, na verdade, com esse assunto. A gente pode começar com você, doutora Adele? Então, boa tarde, é um enorme prazer participar dessa mesa com tão distintos participantes. Obrigado pelo convite. Dizer que eu sou de Manaus, né, do Amazonas, e minha vida como médica, ela inicia antes do HIV, e aí nós criamos aqui em Manaus o primeiro ambulatório de infecções sexualmente transmissíveis. E, óbvio, que quando iniciou a epidemia de HIV, logo se juntou a esse ambulatório. Fui coordenadora estadual do programa e, bem mais tarde, após um concurso para Brasília, onde eu trabalhei junto com o Pedro Scheck no UNAIDS, eu fui diretora também do programa de IST, HIV/AIDS e hepatite virais do Ministério da Saúde. E hoje, voltando aqui para Manaus, eu sou diretora da Fiocruz, Amazônia, e trabalho também na AIDS Healthcare Foundation, AHF, que tem um trabalho que é desenvolvido com assistência ao HIV em 43 países. Resumindo, são 40 anos também trabalhando com HIV/AIDS. Uma vida. Uma vida. Bom, Caruê, conta também agora para a gente um pouco da sua trajetória. Boa tarde a todos. Prazer estar participando. Está com... Tá dando eco, gente? Tá dando eco, gente? Tá um pouquinho. A gente tenta fechar. Não sei se você está com mais de uma janela aberta. Se tiver, fecha. Melhorou. Tá ótimo. Melhorou? Não? Ainda tá. Ele tá falando que não. Tá, peraí. Fecha qualquer outra janela que estiver aberta com a transmissão. Nenhum celular? Celular também não. Não, aqui não. Se colocar um fone, eu acho que para. A gente pode inverter, então, Drill. Oi, desculpa. Eu vou falar para o Drill, então, contar aqui para a gente a trajetória dele. E se você quiser procurar o fone, enfim. A gente pode, então, passar para o Drill? Legal. Olá, Érica, tudo bem? Oi, doutora Adele, tudo jóia? E também estava com eco. Agora parou. Parou. Pode tocar. Bom, boa tarde. Primeiro, agradecer o convite, dizer que é um prazer estar aqui, falar sobre esse tema, esse assunto tão emblemático e tão necessário. Eu acho que é sempre muito importante. E hoje, essa já é a terceira live do dia e eu estou muito feliz por isso, assim, por poder ter essa oportunidade de falar para diversos tipos de público, de pessoas. E me apresentar, eu me chamo Drill Percy, eu tenho 35 anos, eu sou de uma cidadezinha bem pequenininha no sul de Minas Gerais, mas eu morava em São Paulo há muitos anos,
Agora eu estou morando em Juiz de Fora, tem alguns dias que eu me mudei de estado e de cidade, então eu estou em Juiz de Fora, bom, a minha relação com o HIV e a AIDS deu início, assim, um pouco antes do meu diagnóstico, eu trabalhava um pouco com a temática em relação à minha profissão, eu sou ator, diretor, esse ano fiz 20 anos que eu trabalho com arte, e antes eu trabalhava com um projeto do SESI em Belo Horizonte, onde a gente fazia algumas apresentações em empresas, e um dos temas dessas apresentações era o HIV, então eu já tinha ali um conhecimento, mas obviamente acaba que ainda era distante de mim pelo fato disso não impactar diretamente na minha vida. Então, esse é um grande erro, inclusive, né? As pessoas acharem que só quem vive com HIV deve falar sobre o HIV e não, né? Entender que é um assunto nosso. E aí, em 2013, foi quando eu recebi meu diagnóstico, eu morando em Belo Horizonte, e passei por todo aquele processo, todo luto. E aí, quando eu saí disso tudo e entendi que essa seria uma nova condição, eu toquei a minha vida e, através da arte, eu pude continuar escolhendo viver, e que foi a melhor escolha que eu fiz. E aí, em 2016, eu lancei o canal no YouTube, mas eu ainda não falava sobre esse tema, e era algo que dentro de mim era muito gritante, era uma vontade muito grande de falar sobre, e não sabia de que forma eu faria isso sem me expor. E então passou 2016, 17, em 2018 eu já de volta em São Paulo. No final de 2018 foi quando eu tomei essa decisão. E aí no início de 2019 eu soltei o primeiro vídeo na internet, que seria um vídeo só com o intuito de colocar isso para fora e de desabafar, mas até que um dia eu recebi uma mensagem, a primeira mensagem com esse teor, assim, que foi dizendo: recebi meu diagnóstico, ia cometer suicídio, e eu desisti porque eu vi o seu vídeo. E aí, então, eu entendi que não seria só aquele vídeo, e que eu teria que falar mais sobre esse assunto e produzir mais sobre ele. E aí, desde então, desde 2019 para cá, eu tenho produzido para a internet, produzo no Instagram, no meu canal no YouTube. E aí, ano passado, assim que a gente entrou em isolamento social, eu resolvi montar um grupo de acolhimento, que inicialmente era no WhatsApp, só que aí o grupo foi crescendo muito, e aí de repente ele já era 2 grupos, de repente eram 3 grupos, e aí eu levei ele para o Telegram, e juntei todos os grupos, e hoje ele existe no Telegram. O grupo chama Escolha Viver, e é muito lindo, tem pessoas do mundo todo lá, tem pessoas de Portugal, da Irlanda, do Japão, e também ano passado eu escrevi e publiquei o meu primeiro livro, chamado Vidas, onde eu conto toda essa história e compartilho um pouco dessa vivência. Legal. Carué, conta agora então pra gente a sua relação com o tema AIDS e HIV. Certo. Primeiro, obrigado aí pelo convite. É um prazer estar nessa mesa falando, né, no nosso dia, falando sobre a epidemia aqui com a Adélia. Oi, Adélia. Bom te ver de novo. Prazer, Adriano, conhecê-lo. Prazer. Eu tenho uma relação dupla, pessoal e profissional. Eu sou pessoa vivendo com HIV e atualmente eu faço ambulatório também eu sou pediatra e sanitarista, eu faço ambulatório de adolescentes e jovens vivendo com HIV, lá no CRT, Centro de Referência, Treinamento e Intensidade de São Paulo. Mas a minha trajetória, na verdade, na medicina começou por outros caminhos, né? Pela pediatria, pela saúde pública, pela saúde coletiva, outros temas que não HIV. Depois que me infectei, que eu fui dirigindo a minha ação, primeiro como movimento social, então participei de coletivos, coletivo Louca de Faverens, coletivos da Revolta da Lâmpada, e de movimento social formal, ainda sou membro da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS, RNP. E a partir daí, tive uma trajetória na agência AIDS também. Um beijo para a Roseli, prazer estar aqui. E depois acabei dirigindo a minha prática médica também para esse tema. Bacana. Quero agradecer a todos vocês pelo convite, pela gentileza da gente estar aqui disseminando informação nesse dia tão importante. Doutora Adélia, para a gente continuar, queria pedir para a senhora fechar qualquer outra janela de YouTube, Facebook e qualquer outra pessoa que esteja também aberto, que aí a gente continua aqui sem nenhuma interferência.
E aproveitando que eu estou conversando com a doutora Adele, queria que a senhora esclarecesse para a gente qual é a diferença entre ser portador do vírus HIV e desenvolver a AIDS. Acho que é um ponto crucial para a gente startar aqui a conversa. Mas aqui, eu queria colocar algumas questões sobre o dia de hoje, né? Que, novamente, nós estamos aqui reunidos no Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Esse dia ele é celebrado globalmente desde o ano de 1988 como uma forma de avançar a consciência sobre o tema, né? E lembrar também das vítimas da infecção. Então, assim, no Brasil, a gente sabe que já foram notificados mais de 1 milhão de casos desde o início dessa epidemia, em diferentes governos, e nós construímos uma política de Estado voltada para o controle do HIV ao longo do tempo. Mas hoje eu acho que é um dia para nós refletirmos sobre as pessoas vivendo com HIV, sobre aquelas que estão em risco de se infectarem. Mais do que números, eu acho que é necessário falarmos de prevenção, e também sobre o engajamento na luta de melhores respostas a essa epidemia que hoje completa 40 anos, desde a descoberta do vírus. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que ela é muito importante, porque a terminologia de falarmos hoje de pessoas vivendo com HIV, ela tenta, de alguma forma, não ter tanto estigma quanto tem a palavra AIDS. Então, viver com AIDS, sob o ponto de vista clínico, médico, significa que a pessoa já está desenvolvendo sintomatologias, principalmente no que diz respeito às infecções oportunistas, cuja principal delas é a tuberculose. Dizer que viver com HIV significa que a pessoa está infectada e que muitas vezes estar infectada e tomando o remédio de forma correta, essa pessoa não transmite o HIV e tem uma qualidade de vida bastante boa, claro, bem diferente do que se não tivesse infectado. Mas hoje, com a evolução do tratamento, é um tratamento que propicia maior adesão. Nós vimos semana passada a Anvisa aprovando o comprimido em dose única do dolutegravir com lamivudina, que hoje as pessoas tomam em 2 comprimidos, dose única, propicia a adesão ao tratamento. Então, uma pessoa que toma o medicamento de forma correta, ela é infectada, ela não transmite, e isso eu acho que reduz bastante o estigma, porque essa pessoa ela pode ter uma vida sexual bastante ativa, sem temor dessa transmissibilidade. Então, eu acho que a gente espero que a gente tenha a oportunidade de não só falar dessa diferença do que é AIDS e do que é estar infectada com HIV, mas que a gente fale um pouco mais também de prevenção combinada e das brechas que hoje ainda existem no que diz respeito à assistência às pessoas vivendo com HIV. Desculpa ter me estendido demasiado. Imagina, na real, eu queria abrir justamente esse formato, né? Eu vou fazer aqui algumas perguntas, mas queria que todos vocês ficassem muito à vontade da gente transformar isso daqui num bate-papo. Então, se um quiser complementar também o que o outro está falando, fazer alguma pergunta, enfim, trazer qualquer outra temática que vocês achem relevante, fiquem à vontade, porque o formato bate-papo acho que é muito mais natural, descontraído, e acaba contemplando até outras questões aqui e deixando a nossa conversa mais ampla. Justamente, doutora Adele, nessa questão da prevenção, é o foco aqui do nosso papo, né? E o Ministério da Saúde vem cada vez mais informando que o número de jovens infectados por HIV tem crescido no Brasil. E a prevenção mais conhecida, né, mais divulgada, sempre fica ali no preservativo da relação sexual e principalmente na camisinha. Mas vai muito além disso, né? Então, a gente tem ali uma profilaxia
que você pode usar, né, cuidados antes da sua exposição ao vírus, mas também pós a exposição, né, para não continuar transmitindo o vírus. Eu queria que o Carué falasse um pouco mais sobre isso, como que a gente pode trabalhar essa prevenção, indo além do uso da camisinha. Os jovens, principalmente, ficam muito achando que esse é o único caminho. Não que não seja importante. O Carué está mutado. Você está mutado, isso. Agora sim. Tá. A prevenção na história do HIV evoluiu muito nos últimos anos, né? A gente aumentou muito o repertório, né? E a gente pode comparar um pouco, assim, alguns grandes avanços, mas também alguns limites, né? Se a gente comparar com a Covid, né? E aí, que é essa pandemia que a gente está vivendo agora, né? Como a doutora Adele falou, esse é o dia para a gente, para manter um dia criado para manter uma mobilização, né, em volta dessa questão. Então, está muito sob controle em diversos aspectos, mas para alguns grupos não está tão sob controle assim, alguns grupos estão sendo mais penalizados do que outros, então é importante a gente ter uma data para a gente poder ter essa mobilização frequente. Quem sabe daqui a alguns anos a gente vai ter, né, o Dia Mundial de Luta contra a Covid se tornando uma doença endêmica e alguns grupos já tendo controlado aquilo e outros grupos do setor da sociedade ainda tendo uma carga, enfim. Então é preciso manter essa consciência. Em relação à prevenção, né, a camisinha, a princípio, era o principal, mas como nos últimos anos surgiram, né, estratégias farmacológicas, né, baseadas em remédio. Então, primeiro, essa que a doutora Adele falou, da questão do tratamento, se descobriu que tratando a pessoa ela não transmite, né, o tratamento como uma possibilidade de prevenção, mas também se descobriu que uma pessoa que não tem HIV, que tome um medicamento anti-HIV, certo medicamento anti-HIV, que é a prévia profilaxia, a pré-exposição, ela se torna, digamos, entre aspas, imune e não se infecta. Então, a PrEP é uma ferramenta que surgiu nos últimos anos muito importante, que já está disponível como política pública no país, se expandiu bastante nos últimos anos, e a pessoa se percebe, né? Se trata de uma percepção do risco que aquela pessoa tem. Ela percebe, a camisinha não é suficiente para mim, não sou plenamente adaptado à camisinha, eu tento, mas tem algumas falhas. Então, ela pode aderir fazer um acompanhamento médico e aderir à PrEP, tomando comprimido todo dia. Mesmo que ela se exponha, ela não vai adquirir. Então, assim, a PrEP e o tratamento como prevenção, a questão da indetectável ou não ser intransmissível, mudaram a sexualidade, né, das pessoas. Então, uma nova forma de se relacionar a partir dessas inovações farmacológicas. Isso tem impacto também na questão do estigma, como a doutora Adele falou, de que a pessoa que não transmite, a pessoa com HIV, que era vista como uma ameaça, de repente ela pode ter uma vida sexual normal e não transmitir, isso diminui a percepção negativa que o público tem daquela pessoa. Mas também a pessoa que é negativa para o HIV pode tomar um remédio e ela própria se proteger sem depender de ninguém, isso também diminui a percepção negativa, a pessoa com HIV como ameaça. E mais importante do que isso, que tanto a PrEP quanto o tratamento com prevenção fomentaram o debate de HIV, então, HIV na sociedade, em grupos vulneráveis. Né? A gente passou anos por um silêncio muito importante, o silêncio relacionado à xenofobia, o medo de se falar, né? As pessoas não conseguindo desenvolver esse discurso, negando isso. De repente, começa a estar presente, você poder falar de PrEP, poder falar de detectável com muito menos peso. Então, conforme você consegue falar mais sobre o assunto, o estigma também tende a se dissolver. Então, eu acho que agora a gente está numa situação, na verdade, que a gente tem dois cenários. Um cenário de grupos, por exemplo, homens brancos gays daqui de São Paulo, um grande centro onde se concentra a oferta da PrEP, né, que não é distribuída igualmente em todo o país. Você percebe que tem acesso a um bom tratamento, que tem acesso a uma rede de saúde, né, bem fortalecida. Nesse grupo, o estigma do HIV começa, né, a se dissolver, de certa forma. Assim, as pessoas começam a lidar melhor com a ideia, falar sobre HIV com um pouco mais de naturalidade.
Porém, em outros grupos, mais, né, com desvantagem social, que não tem tanto acesso a uma saúde de qualidade, que não tem acesso à PrEP, que tem acesso menos à informação, há aquelas representações né, de apocalípticas e relacionadas à morte e medo persistem. Né? Então, a sorofobia, uma forma de nomear esse estigma do HIV, persiste muito forte. Então, acho que a gente tende a ter talvez até um apartheid, assim, de realidades relacionadas ao HIV, né? Uma realidade de acesso pleno à prevenção, com o estigma diminuindo, e outra realidade ainda de pouco acesso e com o estigma mantido. E como que faz para ter o acesso à PrEP? É fornecido pelo Sistema Único de Saúde? Ou é um medicamento que tem que ser comprado? Quem quiser pegar a palavra para esclarecer melhor esse ponto, eu trabalho, né, muito com a Catraca Livre, que atinge o público jovem, e quando a gente publica alguma coisa ligada a esse assunto, a gente percebe que, e quando eu falo público jovem, o pessoal na faixa dos 20, 25 anos, ainda é tudo muito novo nesse universo, né? Da PrEP é quase que desconhecido por grande parte aí do nosso público. Então, eu acho importante a gente falar melhor como que funciona essa medicação e como faz para ter acesso a ela. Quem gostaria de pegar a palavra? Eu só queria colocar uma questão que eu acho que é super importante, a tua pergunta. E isso é um dos pilares mais fortes do programa brasileiro, né? Então, assim, a resposta do nosso país, ela foi construída a partir da década de 80, numa perspectiva pautada não só na diversidade, na questão do Estado laico, mas também no fortalecimento de uma democracia, e ela é totalmente assentada no SUS. Então, o SUS dar o direito às pessoas vivendo e à população geral a questão da prevenção e da assistência. Então, é só para esclarecer que tudo que diz respeito a HIV, seja sob o ponto de vista de prevenção, seja sob o ponto de vista de tratamento, ele está no SUS. Agora, a questão da prevenção combinada, ela é, eu diria, talvez, é um avanço enorme no que diz respeito à questão da prevenção. Antes, era o que a gente chamava de camisinha sempre. Só existia o preservativo desde os anos 80, e falava muito, e continua falando, e continua sendo importante o uso do preservativo masculino com lubrificante e o preservativo feminino, que pouco tem se falado. Mas houve um investimento enorme em tecnologias, em novas intervenções, principalmente essas biomédicas, que já foram citadas aqui, mas eu queria dizer que nós não podemos ignorar a questão das mudanças estruturais e dos marcos legais que a prevenção combinada alberga na sua proposta. Porque só assim nós vamos dar o direito à questão da liberdade sexual e da prática sexual adequada para as escolhas das pessoas. Porque os métodos, eles não podem ser vistos de uma forma isolada. Eles são combinados e também depende do momento da vida da pessoa que ele é oferecido. Então, está dentro do SUS e a prevenção combinada é um desafio, que a gente pode depois falar um pouco mais, mas dizer que tem que ser respeitada, e é isso que o UNAIDS coloca, que tem que ser centrado na pessoa, a questão da prevenção e a questão da assistência. Então, esse é o novo mote para o fim da AIDS como uma carga para a saúde pública, estar sempre centrado na pessoa. Então, dependendo do momento que a pessoa vive, é oferecido uma forma de prevenção ou uma prevenção que esteja combinada em várias formas. Certo. Bril, você postou um vídeo que eu achei muito interessante, né? Então, o Bril, só relembrando aqui, ele tem um canal
muito acessado no YouTube. Ele aborda diversos assuntos, inclusive como é viver com o HIV. E você postou um vídeo bem interessante fazendo um paralelo, né, de como era esse dia a dia, essa vida nos anos 80, com esse estereótipo que é trazido hoje no imaginário de muitos brasileiros atualmente, de que receber o diagnóstico de HIV significava necessariamente uma sentença de morte. E eu queria então que você contasse para a gente como que é viver atualmente sendo um portador de HIV. Bom, são muitas questões, né? Eu acho que para a gente falar sobre HIV e AIDS, a gente não pode esquecer nunca que a gente tem que partir da questão classe sempre, né? Então, existem muitas questões que rondam aí essa história de 40 anos, e a gente ainda tem cerca de 20 mil pessoas que morrem de AIDS por ano no nosso país, e a gente tem mais de 900 mil pessoas que vivem com o vírus no nosso país. E essas quase 20 mil mortes de AIDS por ano, essas mortes elas têm cor, elas têm classe. Então, eu, no meu lugar, enquanto um homem branco, cis, eu sei que eu tenho diversos privilégios e que eu tenho diversas possibilidades e portas abertas, e que é bem diferente da realidade de muitas pessoas que, às vezes, não conseguem fazer, no mínimo, 2 alimentações ao dia. Então, assim, antes da gente falar sobre a adesão a um tratamento, a gente precisa lembrar disso sempre, e lembrar que para uma pessoa ter uma adesão a um tratamento, ela precisa estar bem alimentada, ela precisa ter um mínimo de condição de vida para se cuidar, para cuidar da saúde dela, para que assim ela consiga ter uma adesão a um tratamento de forma saudável e decente, né? Então, hoje, para mim, assim, são 8 anos já, e durante esses 8 anos, eu nunca tive nenhum tipo de questão, de problema relacionado à minha saúde, assim, muito pelo contrário. Eu me tornei uma pessoa muito mais saudável, hoje me cuido muito mais, hoje olho muito mais para várias questões, e o fato de a cada 6 meses, ou agora eu faço só apenas de ano em ano o meu acompanhamento, o meu retorno ao meu infectologista, eu tendo essa rotina, e assim como as pessoas que fazem o tratamento, isso também é algo que te torna muito, muito seguro e saudável, né? Então, você é uma pessoa que está sempre acompanhando como está tudo relacionado à sua saúde, e assim deveria ser todas as pessoas, independente se vivem ou não com o vírus, né? Todo mundo deveria fazer exames de rotina, saber como que estão os seus números, saber como está o seu CD4, a sua imunidade, independente se vive com algum tipo de comorbidade ou vive com algum vírus. Então, para mim hoje, assim, para mim hoje é muito tranquilo, como eu disse, em relação à minha saúde, né? Então, eu vejo que hoje e sempre, né? Mas hoje muito mais, porque hoje a gente vê que tivemos muitos avanços na questão científica, na questão médica, mas a gente não teve, esses avanços não acompanharam a questão do estigma, né? Então, o HIV ele é um vírus social, ele é um vírus que ele ditou e ele dita há 40 anos o comportamento, né? Então, tá aí, inclusive, o grande comparativo do vírus HIV com o que a gente está vivendo hoje da Covid. Eu fiz alguns vídeos no canal falando, inclusive, sobre isso, fazendo esse comparativo das 2 histórias. E se a gente analisar, são 2 vírus que ditam comportamento social. Então, um vai ditar comportamento social relacionado à sexualidade, o outro está ditando comportamento social relacionado a convívio, a relações sociais, né? Enfim, de enquanto comunidade e tudo mais, e sociedade. Então, é um vírus que dita comportamento. Então, o estigma que a gente carrega há 40 anos, ele vem justamente de tudo isso que foi colocado lá atrás. E eu falo sempre que, para mim, a maior grande fake news, numa época em que nem existia internet, foi justamente como ele foi apresentado para a gente.
né? O vírus o vírus HIV, a AIDS, ela foi apresentada para a sociedade de uma forma muito massacrante, cruel e com um grupo específico de pessoas. E aí, quando se descobriu, então, que era um assunto nosso e que mulheres héteros cis estavam se infectando, que crianças estavam nascendo com vírus, que atingia todos numa sociedade, ou seja, todas as pessoas que têm uma vida sexual ativa estão sujeitas a se infectar, ou as crianças vão nascer de uma relação desprotegida, enfim, né, todo um histórico, entenderam isso, e aí quando entenderam isso, deixaram para lá, resolveram não corrigir isso que já tinha sido implantado, e aí ficou dessa maneira, e aí depois aí passa-se o tempo, e aí enfiam na nossa cara a capa da Veja com Cazuza, e aí cria-se mais estigma, e cria-se mais imagem, mais figura, e aí a gente vem carregando tudo isso. Então hoje eu recebo diariamente mensagens de pessoas que me perguntam se pega no beijo, se pega no abraço, se pode compartilhar talher. Até hoje eu recebo perguntas assim, e de pessoas jovens, e de pessoas que estão aí em Brasis, que existem espalhados, e que a gente não faz ideia. Eu recebo mensagens de pessoas que são de cidadezinhas que não tem preservativo no posto, que não tem xarope antirretroviral para bebês que nascem com vírus. Então a gente acha que às vezes está tudo bem porque estamos nos grandes centros e a gente vive nas nossas bolhas achando que está tudo bem e não está. E a gente acha que todo mundo tem acesso à internet, que todo mundo pode ter informação e também não tem. A gente vive num país que 67% da população tem acesso à internet. Cadê os outros 33% que não têm esse acesso? Então, assim, são muitas questões, e como eu disse no início, sempre a gente tem que partir da questão classe. Eu acho que cortou o seu finzinho, Sódrio. Sempre a gente tem que partir da questão. Só conclui para a gente, por favor. Sempre temos que partir da questão classe. Você falou muito, né, das dúvidas que aparecem. Então, vocês que lidam com pacientes, vocês que lidam com público, seja público online, público presencial, vocês detectam qual é a maior dúvida dessas pessoas e qual é o maior medo delas, normalmente? Eu posso falar alguns aqui? Fica à vontade. É incrível porque, assim, os medos... há um tempinho atrás eu recebi muitas mensagens de pessoas que me escreviam dizendo recebi meu diagnóstico, estou com muito medo. E aí eu perguntava, medo de quê? E a pessoa dizia, medo de adoecer, medo de emagrecer, medo de ficar doente, de pegar uma pneumonia, disso e aquilo. E aí eu percebi que de um tempo para cá, quando me escrevem, que como eu disse, é diariamente, todos os dias são pessoas diagnosticadas que me escrevem. E aí me escrevem e falam estou com medo. E eu falo, medo de quê? E a pessoa fala, medo de ficar sozinho, medo de que minha família saiba, medo de nunca mais vou me relacionar com ninguém, medo de perder o meu trabalho, medo de não conseguir outro trabalho. Então você vê que os medos são sociais. Eles passaram a ser muito mais sociais do que o medo das questões relacionadas à própria saúde. E, por um lado, isso é interessante, assim, por um lado positivo, porque isso significa de que a informação de que uma pessoa que vive com o vírus hoje, ela pode viver de forma saudável, isso é interessante, mas, por outro lado, isso também é muito preocupante, porque a gente vê que o estigma social continua cada vez maior. Então, assim, eu recebo perguntas, como eu disse, primárias, assim, no sentido de perguntas que... esses dias me perguntaram, falaram assim, eu furei... Eu tô ficando confuso com a minha voz. Falaram, furei meu dedo num prego e eu queria saber se eu peguei HIV. Furei meu dedo num prego. Então, assim, tem perguntas diversas. Ontem me escreveram perguntando, uma moça que vive com o vírus há, acho que 5 anos, ela me perguntou se estava tudo bem, ela está gripada, porque ela estava gripada e ela estava morrendo de medo de que ela poderia morrer porque ela estava gripada. Então, são muitas histórias e muitas dúvidas diversas. A doutora Adele está falando, a senhora está mutada. Isso, agora sim.
Eu só queria também ressaltar a questão de que nós também não precisamos, fora tudo que foi dito aqui, ainda existem declarações do governo que, para desestimular a vacinação, que tornam ainda a AIDS mais estigmatizada e relacionadas à vacina, que não tem nada a ver. Então, nós gostaríamos de aqui enfatizar que nós gostaríamos que, pelo menos, as informações que fossem dadas pelo governo favorecessem muito mais a questão da educação e o empoderamento das comunidades, para poder a gente ter a possibilidade de que as pessoas lutem e tenham ideias mais esclarecidas, não só sobre a vacina da Covid, mas com relação ao HIV/AIDS. Então, assim, no Brasil que vivemos hoje, ainda predomina essas fake news e essas desinformações que, somados a todos os tabus inerentes à questão do HIV/AIDS, elas só vêm a atrapalhar e tornar a vida das pessoas mais complicadas. Porque o que as pessoas precisam é ter uma informação mais clara de que o HIV ele é tratável e que a pessoa fica bem desde que tenha adesão ao tratamento. Então, são informações simples, diretas. Os efeitos colaterais dos medicamentos hoje são muitíssimos menores do que se via no início da epidemia. Como eu disse no começo dessa live, eu trabalho com HIV desde os primeiros casos, desde os anos 80, e a gente sabe os efeitos colaterais que, na época, o tratamento tinha para as pessoas, e que hoje isso é mínimo, e que torna as pessoas indetectáveis e não transmissíveis. De lá para cá, doutora Adele, né? Então, desde a década de 80 até agora, muita coisa evoluiu, como a senhora pontua na ciência, né? Então, atualmente, como que uma pessoa diagnosticada com HIV, como que ela pode procurar tratamento? Então, como que ela deve fazer, independente da classe social dela, qual é o caminho mais indicado? Hoje, o que existe é o estímulo, Érica, para que as pessoas iniciem o tratamento o mais rápido possível. Então, uma pessoa faz um teste rápido de HIV, é confirmado com outro teste rápido, de imediato ela faz carga viral e CD4 e já inicia o tratamento. Existe uma recomendação de que o tratamento, se possível, que ele fosse iniciado pelo menos nos primeiros 14 dias após ter o diagnóstico. Então, o diagnóstico é simples, é através de uma testagem rápida, e o tratamento deve ser instituído o mais rápido possível. É óbvio, se a pessoa estiver no estadiamento mais avançado da infecção, algumas outras medidas são necessárias, mas se a pessoa está assintomática, se o seu CD4 está acima de 500, ela pode iniciar no mesmo dia do resultado dos exames do seu tratamento. Então, quanto mais rápido inicia, maior impacto de benefício que essa pessoa tem à sua saúde. Agora, qual é a realidade hoje vivida? Nós não podemos deixar de falar disso, porque o impacto está muito grande com relação ao programa de HIV. Então, só para a gente traduzir isso em números, saiu agora pelo Dia Mundial um número assustador do Global Fund, mostrando que globalmente teve uma redução de 41% na testagem para HIV no mundo. Nós, na AIDS Healthcare Foundation, nós fizemos uma análise que foi publicada recentemente no HIV Medicine, que mostra, em 43 países de 4 continentes, uma redução de 35,4% na questão da testagem quando se compara 2019 com 2020.
e principalmente em populações mais vulneráveis, essa redução. Isso implica em quê? As pessoas que estão infectadas e que não se testam, elas possivelmente, e portanto elas não vão saber que estão infectadas, elas possivelmente só irão acessar o serviço de saúde quando tiverem sintomatologia. E quando tiverem sintomatologia, talvez já esteja comprometido com infecções oportunistas, que torna essa abordagem clínica um pouco mais complicada e com risco de mortalidade. Então, o que se está vendo, e todas as estimativas demonstram isso, é de que nós vamos ter um aumento da mortalidade pelo impacto da Covid. Então, a pessoa que busca o serviço de saúde, ela deve continuar fazendo isso. Ela deve procurar, hoje já quase não existem mais nos municípios o que antes a gente chamava de CTAs, né, que era o Centro de Testagem, mas hoje a testagem ela está em toda a rede básica de saúde. Então, uma pessoa pode solicitar uma testagem de HIV em qualquer unidade de saúde do seu município. E isso é o que tem preconizado. Mas nós sabemos que existe um retrocesso imenso nessa disponibilidade durante a Covid também. Então, o que nós precisamos é uma reestruturação, falarmos mais que o programa de HIV já foi um programa robusto, que ele novamente ele se reestruture e que passe a oferecer, que era uma ideia inicial, que nós não conseguimos, não tivemos tempo, fomos exoneradas no começo do governo Bolsonaro, mas a ideia em 2019 era, no lugar dos CTAs, criar centros de prevenção combinada. Seriam locais onde a população teria acesso a praticamente todas as tecnologias biomédicas dentro de um contexto de escuta e de acolhida, principalmente para as populações mais vulneráveis. Então, é nesse caminho que nós temos que evoluir no que diz respeito à questão da prevenção combinada, que engloba praticamente todo o programa. A pessoa poderia buscar um centro desses e ter uma assistência global sobre o seu problema de saúde. Essa informação, né? Pode falar, claro, fica à vontade. Tá. Então, sobre essa complexidade da prevenção no caso do HIV, né? Até comparando com a questão da Covid, a Covid a gente no começo, né, a gente não tinha vacina, então a prevenção se baseava muito nessa mudança comportamental, mudança social, né, da sociabilidade, o que foi muito complicado, porque você precisa ter um apoio, um suporte político para você conseguir mudar de uma forma tão importante comportamentos, né, o hábito das pessoas. Por exemplo, você precisa ter algum tipo de ajuda financeira para você poder ficar em casa. Você precisa ter uma ajuda financeira para o seu pequeno negócio para você conseguir manter ele de portas fechadas, né? Então, a gente viu que diferentes países, diferentes locais reagiram de formas muito diferentes nessa primeira fase, enquanto ainda não tinha vacina. E populações que não tinham como ficar em casa foram se vulnerabilizar, ficaram vulnerabilizadas, e quando precisavam de serviço de saúde, muitas vezes precário, não tinham os mesmos bons resultados de quem tinha, enfim, de um acesso a uma saúde de maior qualidade. Mas aí veio a vacina, e com a vacina é uma forma preventiva incrível, né? Assim, tem uma eficácia impressionante, e no Brasil, onde a gente conseguiu, já tinha uma estrutura do SUS de fornecimento da vacina, a gente conseguiu avançar nessa questão e ter esses resultados que a gente tem tido hoje. No caso do HIV, a gente não tem vacina, né? Assim, é um problema do HIV, está há décadas fazendo essa pesquisa, teve uma pesquisa agora na África que estava tendo um certo otimismo e vieram os resultados negativos, então há um pessimismo, estão tentando novas técnicas, mas a gente não tem a vacina. Então, a prevenção depende muito de uma assistência à saúde continuada, então é
uma assistência que não é uma intervenção pontual como é a vacina, né? Mas uma assistência continuada, um segmento de anos, seja um tratamento se ficar sendo bem oferecido, ou uma PrEP, que também é um segmento contínuo de anos. Exige, né, muito do sistema de saúde por muito tempo. E também de questões sociais, né? No caso de uma doença transmitida pelo sexo, de várias questões sociais relacionadas à sexualidade. Por exemplo, se as pessoas vão ter uma educação sexual, né, de qualidade na escola, se as mulheres vão ter empoderamento suficiente para poder... Então, depende de políticas de gênero, né, se vão ter um controle sobre a sua própria vulnerabilidade, se grupos marginalizados, como LGBT, vão ter direitos e vão ter, né, empoderamento na sociedade para conseguir fazer, enfim, viver uma sexualidade com saúde. Então, depende de muitos fatores, não depende só da oferta das tecnologias, mas depende de todos esses fatores sociais. Então, se a gente vive uma época em que questões de gênero, questões de diversidade sexual estão ameaçadas, se você não pode mais falar, né, de sexualidade nas escolas, se tem um cerceamento a tudo isso vai impactar na prevenção, né? Então, não tem nada a ver com medicina, não tem nada a ver com remédio, mas vai impactar negativamente na prevenção. E também, assim, por mais que a gente tenha no Brasil, né, programas de referência de HIV/AIDS, né, esses programas que a doutora Adélia falou, então, tem sofrido, né, retrocessos, mas o SUS como um todo, você precisa de um SUS como um todo fortalecido, não só o programa de DST, você precisa de uma atenção primária fortalecida, de uma atenção hospitalar, de uma emergência fortalecida, para garantir que uma pessoa que está fazendo pré-natal, uma pessoa que tem um adoecimento de AIDS que vai parar numa emergência e não está diagnosticada ainda, que todas essas entradas, todos esses contatos dessas pessoas com o sistema de saúde, elas sejam bem atendidas e aí você vai ter bons resultados. Então, a gente está vendo, né, em algumas regiões do país, um aumento da mortalidade de AIDS. Isso diz não só uma ineficiência do programa de AIDS, não, isso diz de um sucateamento do SUS como um todo. Né, a gente passou por a gente está com os gastos, o orçamento do SUS congelado, né, o teto dos gastos do SUS. Então, o que a gente vai ver, se os anos passam, não há um aumento desse orçamento, a gente vai ver, quem está trabalhando na ponta está vendo isso na pele, de um sucateamento, né, um deterioramento da qualidade do serviço de saúde. E até a queda, né, a redução do número de testagens, não necessariamente talvez tenha a ver só com a pandemia, né, que a gente tem visto esse número no momento da pandemia, mas talvez nesse não fortalecimento do SUS, na restrição de assuntos que vão para dentro da escola, como educação sexual, né? Então, todo esse conjunto de coisas mesmo aí que foi pontuada pelo Caruê, talvez esteja refletindo no aumento de casos entre os jovens, na redução do número de testagens, e que a gente talvez tenha visto explodir agora por conta da pandemia, mas não sei o que vocês acham disso em relação a gente achar que a pandemia fez e tudo isso ficar um pouco mais potencializado, mas eram coisas que muito provavelmente outros elementos aí de como esse assunto tem sido lidado e gerenciado dentro do Brasil. Esses outros elementos são muito mais até responsáveis do que a pandemia em si. Eu acho que esses elementos, qual a perspectiva que vocês têm? Eu acho que as mudanças de cenário político, né, de degradação do SUS e fortalecimento da agenda conservadora, recuo dos direitos de populações vulneráveis, com certeza isso vai contribuir. É um fator que fragiliza a nossa resposta ao HIV, mas que talvez ia mostrando seus efeitos mais ao longo de anos, talvez, pouco a pouco. Claro que a pandemia acho que foi um grande fator agudizador isso. E não só o HIV, em relação a muitas outras condições de saúde, né? Assim como afetou a educação de uma geração, afetou, né, crianças com problemas de desenvolvimento, não foram diagnosticadas durante a pandemia, então em tudo quanto é questão de saúde, houve uma piora. Queria fazer uma pontuação aqui para quem estiver acompanhando e tiver com alguma dúvida, qualquer comentário, pode deixar no chat, que a gente vai estar pegando aqui, trazendo essa dúvida para a mesa.
A doutora Adele está recebendo vários comentários de saudades, enfim, muitos comentários aí afetivos. Também queria fazer uma pausa para avisar que mais tarde no Cine Sesc em São Paulo, o Cine Sesc fica na Rua Augusta, vai ter o lançamento de um documentário que é HIV 40 anos, AIDS e suas histórias. Então, às 8 horas da noite, lá no Cine Sesc, quem estiver interessado pode chegar às 6 horas para pegar ingresso, é grátis. E quem não tiver a possibilidade de estar lá presencialmente, né, assistindo, e em breve vai estar disponibilizado aí o documentário em algumas plataformas digitais, é só ficar de olho na agência AIDS. Bom, voltando aqui para o nosso papo, queria bater um pouco mais essa questão, né, desse estigma que ainda tem muito no imaginário das pessoas, e vocês mesmos ressaltaram aqui várias vezes que muitas vezes é a parte mais difícil até, né, mais difícil do que o tratamento. Essas relações sociais, né, essa relação familiar, por que vocês acham que a família ainda é um dos ambientes mais difíceis de lidar com esse assunto? Tanto para quem foi detectado, mas também um assunto para ser abordado, né? Como prevenção, conversas preventivas. Por que esse assunto ainda não é comum entre as famílias brasileiras? Eu acho que é porque a gente nitidamente vive num país conservador e também acho que aí envolve essa questão do conservadorismo e questão religiosa, e porque é exatamente o que a gente já disse aqui, né? Esse estigma, esse tabu, esse preconceito em relação ao HIV, ele vem justamente desse lugar da sexualidade, né? Então, tudo que envolve sexo cria-se tabus, e tudo que envolve que envolve sexo cai na questão moral. Então, óbvio que isso não vai ser discutido na família, porque para você falar sobre o HIV, você vai ter que falar sobre o sexo, sobre sexualidade, sobre iniciação sexual e tudo mais. E as famílias não querem falar sobre isso. Não querem justamente por essa questão, por vivermos num país conservador. E agora ainda mais, né? A gente está assistindo isso de camarote acontecer de forma escancarada, com tudo isso aí que a gente está vendo. Então, na minha opinião, é muito por esse lado, assim, isso não é discutido na família, por essa questão conservadora. Tem uma... A gente vê... Desculpa, Pode cara. falar. Pode falar. Não, é sobre o empobrecimento, né? Que eu vejo que nós estamos vivendo num cenário que é muito diverso e desfavorável. Existem os discursos de ódio e discriminação, permeado pelo conservadorismo, que já foi citado aqui, mas principalmente essa grave crise econômica que nós estamos vivendo. O empobrecimento, por si só, ele é adoecedor. Então, essa crise econômica, ela passa também pelos municípios. Então, quando nós falamos em assistência e falamos de Covid, desculpa, Érica, mas assim, eu discordo um pouquinho, porque Covid, ele simplesmente dragou toda a economia dos municípios, né? Teve a saúde, ela está mais empobrecida por conta da Covid. O investimento que foi feito, eu sei que teve apoio do governo federal, etc., e também muita desvio de recursos, mas, por si só, nós temos que entender que no pós-pandemia, que mundo que será esse, que eu não sei ainda, né? Cada vez eu acho que o mundo pós-pandêmico ele fica mais longe, nós vamos ter que lidar com o empobrecimento do sistema de saúde, na questão da reestruturação e de voltarmos a falar em prevenção combinada, em um programa bem estruturado, sabe? E que dê realmente
acesso às pessoas. Desculpa, Carol, vai. Pode retomar a pergunta, por favor. Porque, né, dentro do ambiente familiar, é um dos ambientes, se você concorda, acha sim. que dentro do ambiente familiar falta muito conversa, né, onde esse assunto é muito tabu, tanto para quem foi diagnosticado, mas também em relação à prevenção. Porque falta conversa sobre sexualidade, somente sobre sexualidade dissidentes, né? Quando a gente fala do aumento de casos entre os jovens, né? Que esse dado epidemiológico aí dos últimos anos, se a gente for dissecar um pouco o dado, a gente vê que, na verdade, entre os jovens de sexo designado ao nascer masculino, né? Entre os do sexo designado ao nascer feminino, não houve esse aumento tão expressivo, né? Que, na verdade, é na população-chave, em meninos gays, né? Ou meninos bissexuais, em meninas travestis, meninas trans, essas populações que continua sendo, por mais que tenha avançado socialmente, as demandas desse grupo têm avançado socialmente em termos de direitos frágeis, né? Direitos definidos não em lei, mas definidos por sentença judicial, né? Que tem avançado também culturalmente, né? Você vê grandes referências artísticas dos adolescentes e dos jovens são LGBT, né? Então, você vê adolescente de 12, 13 anos hoje em dia, tem uma cabeça, né, em relação a isso bastante avançada. Mas você não avançou no suporte a essa população na família e na escola. A escola não mudou, não se adaptou, a escola em geral não se adaptou a essa transformação dos costumes, né? Continua se ignorando a questão, né, das sexualidades dissidentes, do gênero dissidente. E as famílias estão pouco a pouco avançando, mas acho que quando você tem a ver também com essa questão do empobrecimento, né, também tem a ver com essas discussões, porque nas famílias de classe média, né, você vai conseguindo absorver essas transformações possíveis que acontece menos nas famílias menos favorecidas. Mas uma coisa que eu queria colocar também, que eu acho que está vendo eu atendendo agora, né, tantos adolescentes e jovens com HIV, eu sinto que tem, claro, em São Paulo, claro, na Vila Mariana, né, tem todo um recorte. Para quem não é de São Paulo, a Vila Mariana é bairro nobre. Bairro nobre, né? Não é uma periferia. Agora a gente atende a gente da cidade toda, mas eu vejo nos jovens adolescentes muitos, assim, uma forma de ver o HIV diferente, né? Eu acho que está se semeando, algo está mudando, né? Uma superação mais fácil do estigma do que na minha época, do autoestigma, né? Porque tem esse autoestigma, sorofobia internalizada, que é essa forma de você se ver, essa vergonha de si próprio, né? Esse horror a si próprio. E superando, assim, precisa ser estudado isso, essa transformação, essa transição cultural de estigma, como que ao mesmo tempo persiste aquilo que é tão antigo, e de onde esses jovens, que referência eles estão tendo, porque alguns estão superando isso, o que é muito bom, né? Tendo bom tratamento. Você chega, trata logo, com dolutegravir, um remédio ótimo, a pessoa não sente nenhum efeito colateral em geral, né? Muito bem tolerado. No mês seguinte, ela está indetectável, ela atingiu aquele que ela já sabe, né, que não transmite. Tem um mês você resolveu aquela questão de você se sentir um perigo, de você se sentir irrelacionável, né? Como que isso está mudando, né, as representações dessas pessoas, né? É importante estudar porque a gente tem que expandir, né, esse tipo de representação. Em outros lugares do Brasil, até a doutora Adele, em Manaus, tem a mesma perspectiva que o Caruê? Em relação aos jovens, ou enfim, à população que está infectada com HIV? São vários Brasis, né? Então, você imagina que no Amazonas nós temos situações na cidade de Manaus, que devia uma cidade grande, uma metrópole, mas você tem cidades no interior do Amazonas e você tem populações ribeirinhas, você tem populações indígenas, onde essas informações não chegam, né? Então, quando se falava do acesso à internet,
Isso praticamente não existe no interior do Amazonas, né? Esse trabalho de decodificar a informação para diferentes etnias indígenas é um trabalho bastante árduo. Nós temos trabalhado muito em parceria com as agências da ONU. Nós criamos, há uns anos atrás, se chamava Amazonaides, que era exatamente para tentar fazer materiais educativos em diferentes linguagens indígenas, porque a percepção é completamente outra. Então, aqui no Amazonas é muito complicado trabalhar com prevenção, com tantas diferentes etnias, com populações de difícil acesso. Nós temos a Amazônia Profunda, que muitas vezes é preciso viajar 2 semanas para alcançar, com barco, para alcançar determinadas comunidades. Então, essa questão desse acesso, seja ela de qualquer faixa etária, é muito diferente, claro, né, Carol, da população que vai no CRT. Eu sei que você atende várias pessoas de toda a grande São Paulo, mas não sei se eu consegui passar essa imagem da dificuldade que é trabalhar na Amazônia, né? Drill, quer colocar alguma... Fica à vontade. O impacto da Covid no Amazonas, né? Acho que também fala um pouco disso, né? Dessa dificuldade da assistência, né? Essa crise, como foi devastador, né? Duas vezes. 2 vezes. Janeiro foi o grande pico da infecção, mas só para dizer, nós somos 62 municípios, só Manaus tinha leito de UTI. Então, quanto que pode ser bancado remoções aéreas para pacientes com Covid do interior da capital? É um mínimo de assistência que pode ser dado. Então, as pessoas morriam no interior, muitas vezes faltou oxigênio no interior do estado também, e não tinham leitos de UTI. Agora, 1 mês atrás, que foi inaugurada a primeira UTI no interior no município de Parintins, há 1 mês atrás. Antes disso, inexistia. Então, quando você tem uma pandemia que é fundamental ter não só a atenção básica estruturada, com testes rápidos, com identificação de contactantes, com informações educativas de isolamento das pessoas, etc., mas também ter um respaldo terceirizado de UTI que funcione, e aqui isso não existiu. Então, por isso que a mortalidade também foi maior no Amazonas do que em outros estados. Drill, e a sua perspectiva, né? Você que faz um trabalho muito online aí como youtuber, então acredito que tenha pessoas do Brasil inteiro que entrem em contato, se comunica. Como que é a sua perspectiva em relação a isso? Esse público está mais otimista, acho que a palavra não é nem otimista, né? Mas esse público tá mais aberto, a enxergar, né, o diagnóstico não sendo como um ponto final, mas não tão assustados, assim como falou ali o Carué, que acontece nesse bairro nobre de São Paulo. Você acha que isso também acontece em outros lugares? Eu acho que essa realidade que o Carué citou tem muito a ver mesmo com essa questão de ser um outro público, né? De ser um público numa outra condição social. Porque eu também recebo pessoas assim, mensagens assim, de pessoas que receberam o diagnóstico, estão lidando bem, estão tranquilas, e aí me procuram só para tirar uma dúvida ou outra, mas já iniciaram o tratamento.
aí já estão fazendo uma academia, aí já estão, de repente, já estão lá biscoitando no Instagram e já a autoestima já está lá em cima de novo, ou me escrevem dizendo que já estão namorando, que já estão se relacionando, mas aí você vê que é um outro recorte, né, que são pessoas de uma outra classe social. Agora, a grande maioria que me procura, que são pessoas que me procuram ou dizendo que querem cometer suicídio, ou querendo dizer que não param de chorar há semanas, que não estão comendo. Eu recebo muitas pessoas lá no meu grupo de acolhimento no Telegram, pessoas que procuram para pedir ajuda mesmo, ajuda assistencial ali, ajuda com comida. Tem gente que vem pedir gás para cozinhar em casa. Gente que vem pedir ajuda para se eu conseguiria algum lugar, saber tipo lá em Salvador, a pessoa vem, eu estou em Salvador, você conhece alguma ONG que possa me ajudar, porque eu não tenho comida em casa, eu estou passando muita dificuldade e eu quero começar meu tratamento, mas eu não consigo, não tenho forças para fazer isso, eu não consigo, eu não vou ter condições de pagar um psicólogo, e aí a pessoa nem sabe que ela pode conseguir um psicólogo através da rede pública. Então, assim, como a doutora Adele disse, como eu também disse aqui, são Brasis, né, espalhados aí. Então, que a gente desconhece, a gente não tem ideia. Quando eu escuto esses relatos, hoje não mais, mas lá no início eu ficava muito chocado, porque eu pensava, não é possível que isso está acontecendo, sendo que o que eu estou vendo aqui na minha bolha é de que tá tudo certo, assim, tudo certo, né, dentro da realidade que a gente está vivendo, mas pessoas próximas, outros e outros que vivem com HIV estão fazendo o seu tratamento, estão indo lá, conseguindo pegar o seu remédio tranquilamente, conseguem fazer uma psicóloga, conseguem uma nutricionista, e aí, de repente, vem essas histórias, você pensa, isso está acontecendo no nosso país. Então, assim, a gente precisa urgente falar e mostrar esse tipo de situação. E fora isso, também pessoas que procuram para falar sobre as condições que elas são tratadas nesses lugares por profissionais da saúde. Então, são muitas histórias, e eu fiz até um vídeo sobre isso, onde eu li os relatos, assim, que vocês ficam chocados, assim, de como tem sido o acolhimento dessas pessoas. As pessoas não estão sendo bem acolhidas, ou não estão sendo nada acolhidas. E uma pessoa que não é acolhida, ela não vai voltar. Ela não vai voltar para dar continuidade no tratamento dela ou para dar início ao tratamento dela. Então, o acolhimento, ele é fundamental. Eu não fui acolhido quando eu recebi o meu diagnóstico. E quando isso aconteceu, eu não senti vontade de iniciar o meu tratamento. Tanto que eu fiquei muitos anos sem iniciar o meu tratamento. Eu fui iniciar meu tratamento muitos anos depois, pela forma com que eu fui recebido e não acolhido. Então, por isso que hoje eu faço questão de no meu grupo de acolhimento em tudo que eu produzo para a internet, de alguma forma conseguir acolher essas pessoas. Ontem um rapaz me ligou de Salvador para dizer que ele ainda não superou, já tem 6 meses, ele ainda não sabe lidar, ele ainda não está bem, e que ele sente que ele está tendo efeitos colaterais da medicação. Mas aí eu fui conversando com ele, eu fui entendendo que ele está com outras questões de saúde, só que ele acha que é o HIV, que a pessoa acha que tudo é o HIV. Então, se ela tem uma dor de barriga, é o HIV. Se ela tem uma gripe, é o HIV. E ela não entende que ela é uma pessoa como outra qualquer, assim, tipo, como qualquer outra pessoa, e que ela vai continuar tendo as mesmas coisas. Então, são tantos detalhes e tantas questões, e eu acho que quem tem essa oportunidade de ter acesso a isso através de um vídeo, através de uma live como essa aqui, são pessoas de muita sorte, são privilegiados, porque a gente tem muita gente que não consegue ter acesso a isso aqui que a gente está fazendo hoje. E ao mesmo tempo, né, o Brasil ele já foi ali uma referência como um país que oferece um tratamento de ponta, um tratamento gratuito a pessoas infectadas. E até a doutora Adele bateu bastante nessa tecla, que a gente vem com a nossa saúde muito enfraquecida,
Vocês consideram que a gente corre o risco, como Brasil, como nação, quer dizer, como país, como nação, de perder tudo isso que foi conquistado até agora? Nossa. Eu acho que a gente tem que ser esperançoso, mas assim, de tentar olhar para o futuro e tentar uma reconstrução. Entretanto, voltando à questão da prevenção combinada, desculpa a insistência, porque eu vejo a prevenção combinada como futuro. Eu acho que tudo que nós estamos discutindo aqui, a prevenção combinada, ela consegue abarcar e dar uma resposta. Mas aí vamos pensar como é que ela está hoje no Brasil, né? Então, o que eu observo é que tem uma profunda fragmentação das ações, né? Dentro da nossa rede. Eu acho que tem um acesso razoável ao preservativo, vírgula, masculino unicamente, não se fala quase preservativo feminino. Da medicação, apesar do acolhimento inadequado, apesar do aconselhamento não adequado, existe sim um acesso à medicação, mas para outras questões, como PEP e PrEP, nós sabemos que essas tecnologias mais modernas, que requerem ainda mais que o profissional de saúde esteja disponibilizado, que gaste um pouco mais de tempo com essa pessoa, e que também que possa aprofundar mais questões sobre sexo mais seguro, etc., eu continuo achando que a PrEP e a PEP, elas só estão em determinada parcela da comunidade, porque é aquela que tem mais educação, aquela população de homens que são brancos, e que tem uma autoescolaridade, e que a maioria deles são homens que fazem sexo com homem, que procuram PrEP, mas esse exemplo da PrEP demonstra que a prevenção combinada ela não está acessível às pessoas mais vulneráveis, populações trans, profissionais do sexo e etc. Então, eu queria até que o Carol que falasse um pouco mais se mudou essa situação desse nicho de pessoas que acessam a PrEP, por exemplo. Então, assim, eu concordo com o grupo que inexiste ainda. E tem outra coisa, Érica, tem serviços ainda que estão sobrecarregados. O CRT é um deles. Se nós não pensarmos num processo de descentralização do atendimento, nós vamos cada vez mais deteriorar esse relacionamento dos profissionais de saúde com essa clientela, porque isso passa também por um excesso de demanda aos serviços de saúde. Por isso que já tem alguns anos que nós discutíamos muito nessa questão da assistência compartilhada com atenção básica e criação de outros SAIs municipais menores que pudessem dar esse apoio para descentralizar, porque existe uma quantidade enorme de pessoas. Aqui em Manaus, por exemplo, nós temos a Fundação de Medicina Tropical, que eu ainda sou ligada através do programa de pós-graduação, mas são mais de 10 mil pessoas sendo atendidas lá. Então, a qualidade ela cai quando tem essa demanda tão grande. Então, é preciso se falar em descentralização, compartilhamento, cuidado, e é preciso dar acesso à prevenção combinada para as populações realmente necessitam. Cai a qualidade e, consequentemente, o acolhimento também, né? Claro. Bom, Carol, pode ir? Sim. Essa pergunta, né, a gente tem me deparado com as pessoas que vêm perguntar: você acha que vai acabar o programa de AGI? Como é que você acha que é o futuro disso? Que vai... As pessoas ficam preocupadas, percebem que há uma ameaça, mas o quanto que é essa ameaça, né? Eu acho que assim, tem coisas que são mais difíceis de você retirar. Então, assim, a gente tem acesso a um bom medicamento, né? Países de Europa têm já mais avançados ainda, mas a gente tem acesso a um medicamento muito bom.
é mais difícil você regredir nisso. Eu tenho amigas com HIV no Peru que tomam outros medicamentos, não tomam os que eu tomo, tomam medicamentos piores, mais antigos do que eu. Então, assim, há coisas que é mais difícil regredir. Agora tem outras, eu acho que o que vai acontecer é uma corrosão, né? Vai acontecendo uma corrosão dessa assistência e da prevenção, né? A gente vê, por exemplo, na própria cidade de São Paulo, nas periferias, a gente está vendo essa desvalorização do serviço público, essa reforma administrativa, a privatização da gestão, são movimentos que têm acontecido que têm minado essa assistência. Então, assim, você não tem mais concurso público no Estado, né? Você não tem mais concurso público no município. Você tem uma rede de assistência municipal de HIV/AIDS que depende de concursados que já não entram mais. E aí a situação vai ficando cada vez mais crítica, vai ficando cada vez mais difícil de trabalhar ali. Os direitos vão sendo retirados, então os médicos já querem sair, outros profissionais também. Aí, de repente, um médico que antes só atendia 300, agora está atendendo 600, agora daqui a pouco está atendendo 1.200. E aí que cai fora mesmo. Eu tenho amigos infectos que tiveram que sair. Então, você não vai dando recurso, porque assim, vai aumentando a população. Vai aumentando a população com HIV, ela só cresce. Né? Então, você tem que aumentar os recursos, tem que aumentar o número de profissionais, tem que aumentar o número de unidades, tem que aumentar toda a logística. Se você não aumenta, você vai estrangulando aquilo, a qualidade vai caindo muito. Nossa, são 10 mil na medicina tropical, muita gente, né? E aí você vai ganhando sobrecarga, a população que aumenta o saneamento. Então, se você não aumenta o serviço, você vai piorando a qualidade, você vai correndo o serviço. Enquanto isso, né, quem tem acesso à saúde privada, a saúde privada também vai crescendo, vai tentando crescer em novos nichos, né, de planos de saúde populares e por aí vai. Então, é isso, acho que vai sendo corroída. A gente está chegando na reta final aqui da conversa do papo. Eu queria abrir um espaço para cada um de vocês fazerem considerações finais que acham importante e relevante e que ainda não foram trazidas aqui para essa conversa, ou reforçar algo que já foi debatido aqui. Vamos começar por... Quem quer começar? Eu posso começar. Queria, então, agradecer a companhia de vocês nesse debate e a Agência AIDS pelo convite, toda a equipe lá da agência. E queria dizer talvez finalizar falando sobre essa dificuldade que a gente tem ainda de manter os direitos, né? Essa retirada de direitos que a gente está passando, quanto isso pode impactar. Acho que essas epidemias, como o Covid, como a AIDS, fazem a gente pensar, na verdade, que para a gente estar preparado para lidar com essa ameaça biológica, né? A gente precisa não ter só um sistema focado em saúde fortalecido, a gente tem que ter um conjunto de políticas públicas de Estado fortalecido para poder lidar com isso. Acho que a Covid deixou isso bastante claro, né? E acho que a lição que a gente pode tirar dessas perdas é sobre isso. E sobre a questão do estigma, né? Acho que precisa ser um assunto que precisa continuar sendo pautado, né? A gente o movimento social teve bastante vitórias no campo legal, né, nas últimas décadas, de garantir direitos das pessoas vivendo com HIV, que antigamente tinham seus direitos negados, eram testagem compulsória, né, discriminação no trabalho. Né, quem tem HIV sabe o quanto que a gente vive sobre essa ameaça, né, às vezes mais real, às vezes mais concreta, às vezes não, mas aquele medo de perder direitos. E com o avanço da agenda conservadora, essas ameaças aos nossos direitos podem também avançar, né? A criminalização, nossos processos, um consenso, uma opinião pública negativa sobre a gente. Então é importante continuar essa luta aí dos direitos contra a discriminação. Obrigado, pessoal. Drill? Eu quero também agradecer você, Érica, agradecer o Catraca Livre, agradecer ao Agência AIDS, Roseli e toda a equipe, agradecer a vocês também, doutora Adele, Carué, foi um prazer estar aqui com vocês, trocar mais, aprender mais, e falar para quem está assistindo e de repente caiu aqui porque de repente acabou de ser diagnosticado, ou porque conhece alguém que foi diagnosticado e, de repente, está numa situação ruim, onde eu já estive. Então, falar para você que vai ficar tudo bem e que
isso também passa. E se você tiver dúvidas e se você precisar conversar, trocar uma ideia e buscar ser acolhido de alguma maneira, pode me procurar nas redes sociais, pode me procurar no meu Instagram, pode me procurar no canal. Eu respondo todo mundo que me procura. Lá você também tem um link para o nosso grupo do Telegram, um grupo de acolhimento. Está muito lindo. Eu tenho 5 ADMs que me ajudam com esse grupo. E no grupo tem pessoas que vivem com HIV, pessoas que não vivem com HIV. E a gente troca muita informação, muito afeto, muito acolhimento. Então, é isso. E uma coisa que eu disse hoje nas outras lives que eu participei durante o dia é que as pessoas lembrem que HIV, a primeira palavra de HIV significa humano. Então, acho que é importante que as pessoas lembrem disso todos os dias. Obrigado. Doutora Adele. Então, eu queria fazer uma consideração com relação à pandemia do HIV, porque eu sei que ela afeta de maneira bastante desproporcional as populações que são mais vulnerabilizadas. E que, na prática, eu acho essa situação extremamente grave e cria um verdadeiro abismo social. Para essas pessoas que já têm tantas barreiras, e isso é uma situação que cria uma barreira maior ainda para elas acessarem o serviço de saúde. Então, o que nós temos que pensar, e aí eu vou citar a diretora do UNAIDS, a Winnie, quando ela diz que nós estamos há 40 anos trabalhando para acabar com a pandemia do HIV. Tanto os sucessos como os fracassos nos ensinaram que não podemos nos preparar ou derrotar uma pandemia a menos que eliminemos as desigualdades, que façamos abordagens centradas nas pessoas e baseadas nos direitos humanos e trabalhemos em conjunto com as comunidades para alcançar todas as pessoas que precisam. Então, com essa frase da diretora do UNAIDS, eu concluo essa minha participação, agradecendo a você, Érica, a Caro, é muito bom te rever, Drill, um prazer, mando um beijão para a Roseli, e muito obrigado aqui diretamente de Manaus para essa live, agradeço bastante essa participação. Pessoal, ainda temos alguns minutos e chegou uma dúvida aqui. Eu queria que vocês respondessem bem objetivamente, tá? Que a gente falou muito em PrEP, e aí tem o pessoal que também não pegou do começo, enfim, chegou essa dúvida de como funciona a PrEP, por quanto tempo tem que ser tomada essa medicação e como conseguir ela. Carué, quer responder? Posso responder? A PrEP é um comprimido que você toma diariamente. Você vai tomar enquanto você achar que está sob risco de adquirir HIV. Então, pode ser, por exemplo, quando você está solteiro, se você entrar numa relação monogâmica e você achar que não precisa mais, você para. Então, vai depender do seu estilo de vida. Você precisa tomar, né, para o sexo anal, ela começa a proteger a partir do 7º dia, do sexo vaginal a partir do 21º dia, e precisa ir procurar, não sei qual cidade que está, mas vai se formar num CTA, um centro de testagem e acolhimento, algum serviço de HIV que oferece testagem, provavelmente vai ter uma orientação. Não está disponível em todas as cidades do país. Muito importante isso. Muito importante isso. Muitas vezes nas páginas das secretarias tem a lista das unidades que trabalham com PrEP. Mas como o Caroé mesmo falou, não são todos os municípios que trabalham com PrEP. Então, é um medicamento, não deixa de ser um medicamento, então, portanto, a pessoa precisa ser monitorada, o retorno ele se dá de uma forma que tem que realizar alguns exames, tem que verificar a função do fígado, tem que ver a questão também da própria infecção.
porque se a pessoa está infectada, ela não pode estar tomando a PrEP. Então, a pessoa que usa a PrEP tem que entender que ela vai estar também sendo acompanhada pelo serviço de saúde da qual ela iniciou esse tipo de prevenção. Mas vale a pena, conforme o Caroé falou, desde que você esteja vivenciando uma situação na sua vida onde você estaria, vamos dizer, vulnerável a se infectar pelo HIV. E importante dizer... Posso falar rapidinho? Não, é só é importante dizer também que, pode usar infelizmente... o tempo que você quiser. Infelizmente... Tá bom. Dizer que, infelizmente, a PrEP não está acessível para todas as pessoas, né? Para um público geral. Então, temos pessoas específicas, alguns grupos de pessoas específicos, né? Então, hoje a PrEP, as pessoas que têm acesso são profissionais do sexo, trabalhadores do sexo, mulheres trans, homens que fazem sexo com homens e casais soro diferentes. Então, por exemplo, e isso é uma pena, porque eu acho que a gente já passou da hora de democratizar a PrEP e para que todas as pessoas tenham acesso, porque eu tenho amigas, por exemplo, que são mulheres cis, hétero, e que não conseguem aderir ao uso do preservativo por diversos motivos. Umas têm alergias, outras não conseguem, outras não querem, enfim. E elas forem em busca da PrEP e elas não conseguem, ou elas têm que mentir, dizer que são profissionais do sexo, ou que estão numa relação solo diferente. Então, infelizmente, ainda não é democratizado, e também, como o Caroé disse, ainda não está em todos os lugares. Dizer que isso é uma função do programa, que nem HIV tem no nome, que deveria estar ressubmetendo a Conitec para ampliar o uso da PrEP para outras populações. Porque, Drill, na época que nós éramos diretores, foi a época que nós aprovamos na Conitec a PrEP para o Brasil. Para essa aprovação e incorporação no SUS, é necessário que se mostre estudos científicos, estudos de custo-eficácia, para que possa ser aprovado e incorporado no SUS. Na época, eu lembro bem, nós não conseguimos aprovar sequer para usuários de drogas, porque não tinham trabalhos suficientes que demonstravam esse benefício e adesão à PrEP dessa população. Então, dizer que tem necessidade, sim, dessa ampliação, e hoje os dados científicos já são bastante robustos para que o programa volte à Conitec e peça ampliação do uso da PrEP. Bem importante. Rapidamente, uma questão que é super importante essa questão aí que o Drill trouxe, claro. E essa contextualização que a doutora Adélia trouxe para a gente. E também você perguntou da questão de como é que está aqui no CRT essa questão do público da PrEP, né? A gente está num esforço de aumentar para a população trans, né? A população mais, né, mulheres trans travestis, a mais atingida pelo HIV e que não tinha muito acesso. Está havendo o sucesso dessa estratégia depende de você oferecer a hormonização, né? A hormonização feminizante para essa população, que não é que é um serviço que não agora começa a ser mais acessível no SUS, mas que, de forma geral, não é acessado. E, enfim, algo que é de saúde, é importante para aquela saúde, mas vinha sendo considerado legítimo. Quando você começa a oferecer o hormônio, né, responde essa necessidade dessa população, você consegue aproximá-las, e aí tem sido muito, muito legal ter pacientes trans e travestis que estão se protegendo com a PrEP, vem aqui, toma hormônio, a pílula da beleza, a pílula da proteção. Bom, gente, rapidinho. Qual notícia vocês gostariam de receber no 1º de dezembro de 2022? Amanheceu, dia 1º de dezembro, Dia Mundial de Combate à AIDS de 2022. Qual notícia vocês gostariam muito de receber? A cura da AIDS ainda. Eu vou falar da cura. A cura da AIDS. Eu acho que essa é talvez a grande notícia ainda
lembrando do Betinho e da crônica que ele fez no 1º de dezembro, alguns anos atrás, sobre a cura da AIDS. Mas dizer que nós estamos bastante esperançosos, porque a questão da vacina da Covid saiu tão rápido, porque estava avançado, sim, a tecnologia para a vacina do HIV. E o que a gente espera agora é que o desenvolvimento da vacina do Covid ela possa também dar esse feedback para o desenvolvimento da vacina do HIV. As estimativas elas demonstram que mesmo se a vacina tiver uma eficácia baixa, ela tem um impacto muito grande em evitar novas infecções. Então, eu só espero que essa pandemia sirva, no caso, para avançar também a questão da vacina do HIV. Lembrando aqui novamente que daqui a pouquinho vai ser lançado o documentário HIV 40 anos, AIDS e suas histórias, para quem estiver na cidade de São Paulo. O documentário vai estar passando no Cine Sesc, que fica na Rua Augusta, às 8 horas da noite. Já começou agora a entrega dos convites, né, dos ingressos, que é gratuito, a entrada é gratuita. Quem não estiver em São Paulo pode acompanhar em breve em várias plataformas online. É só ficar acompanhando o site da Agência AIDS. Em nome da Agência AIDS, eu quero agradecer demais a participação do Caruê aqui com a gente, do Drill e da doutora Adele. Muito obrigado pela gentileza e pelo esse papo tão esclarecedor. A gente encerra por aqui esse webinário que está rolando desde as 9 horas da manhã. Muito obrigada a todo mundo que ficou acompanhando. Quem não conseguiu acompanhar tudo, também em breve entra no site da Agência AIDS, vai estar disponibilizado ali online em várias partes. Muito obrigada, pessoal. Obrigado.